Você representa muito da força do empreendedor, porque você não começou do zero, você começou do menos zero. Vocês chegam aqui no Brasil e um instinto, né, de sobrevivência fez com que você desse os seus primeiros passos no empreendedorismo. Conte para nós essa sua chegada do Uruguai, que é um país que eu gosto muito, onde tem uma comunidade judaica expressiva lá no Uruguai. Verdade, sim. Nasci no Uruguai. O Uruguai é um país onde, na época, tinha 3,5 milhões de habitantes. 3 milhões. Hoje tem 3,450, quer dizer, se passaram alguns anos. Sim. E o Uruguai tem crescido ultimamente, mas teve muita queda depois. Na época que meus pais saíram, na década de 70, Uau. Quando tinha o problema dos tupamaros que teve no Uruguai, e aí muitos saíram. Meu pai decidiu vir para o Brasil, porque estava mais próximo ao Uruguai. Esse foi o motivo? Esse foi o motivo. Mas Deus arquitetou tudo para vocês chegarem aqui no Brasil. Exato. Chegamos década de 70? No sul do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Jaguarão, onde meu pai ali teve alguns restaurantes, e era do lado do Uruguai, era fronteira. Engraçado que no Uruguai usavam gravata, né? Gravata e calça social e camisa. Uhum. E eu já estava na época do ginásio, ia para o ginásio a pé, chegava, né? Tirava a gravata e ia ao restaurante servir todo mundo. E aí nós, em família, trabalhávamos no restaurante. E o restaurante era um restaurante de domingo a domingo. Não tinha nenhum tipo de folga? Não tinha folga. Era de domingo a domingo. Então eu trabalhava. Qual era a comida? Sempre... Qual era o estilo de comida? Era uma churrascaria, tipo uma churrascaria. Como era lugar de fronteira, era um buffet grandão, né, onde você comia à vontade e depois você tinha os cortes que vinham da churrasqueira. Rodízio? Tipo rodízio. E você era o garçom? E eu era o garçom. E como é que foi esse período de garçom? Nossa, foi muito difícil. Você aprendeu? Muito. Sim. Muito. Para aprender a lidar com as pessoas. E engraçado. Ganhava muita gorjeta, Daniel? Não tanta gorjeta. Não como gostaria. Não como gostaria. Mas você sabe que depois disso, na verdade, depois disso estudei, saí, e eu disse assim, não vou trabalhar mais nisso, porque imagina, quando todos os meus amigos iam aproveitar, era o dia que eu mais trabalhava, sábado, domingo, feriado. Eu digo, não, isso chega da loucura. O almoço sempre era 3 horas da tarde, depois que fechava o restaurante. E então eu digo assim, não, quando eu me formar, eu não vou trabalhar nesse negócio. E vim de lá, depois disso, alguns anos se passaram, e eu vim para Porto Alegre. E em Porto Alegre fui, por acaso, trabalhar na área de recursos humanos de uma empresa que hoje é o nosso cliente. Hoje é cliente. Hoje é cliente nosso. E o mundo dá voltas. E aí, eu digo, não. Fui para trabalhar em recursos humanos, digo, não, eu não consigo trabalhar nisso. Estava acostumado a trabalhar com o público, estava acostumado a fazer tudo aquilo. Eu digo, não, eu não vou conseguir trabalhar com isso. E aí fui para um hotel. E aí comecei a minha vida profissional num hotel. Trabalhava de garçom com acordava às 5 horas da manhã para fazer os cafés da manhã e estudava à noite. E assim foi, até que eu... Que hora você acordava? 5 horas da manhã. 5 da manhã. Abriu o café da manhã. Então eu chegava no hotel, fazia isso, e eu fui muito bem, sempre fui muito bem querido, porque sempre fiz muito além do que me pediam. Sabia que, se era aquele meu trabalho, eu tentava fazer mais, e sabia desde sempre que se os meus patrões não reconhecessem, alguém ia reconhecer. Quer dizer, você não se deixava levar por um elogio ou por um reconhecimento que talvez você achasse que merecesse, mas não vinha. Você sempre focava em dar o seu melhor, fazer mais do que lhe pediam, porque você sabia que um dia isso ia ser reconhecido. Exatamente. Quem planta, colhe. Tem um ditado no Uruguai e na Argentina que diz: nadie me quita lo bailado. Ou seja, ninguém me tira aquilo que eu vivi. Ninguém vai tirar aquilo que eu vivi. Então, essa questão de superação, você chama atenção. E, claro, quando você faz além disso, a próxima promoção de quem é? Daquela pessoa que é mais esforçada, daquela pessoa que tem automotivação. Isso nas coisas simples, hein? Estou te falando isso como garçom, estou te falando isso como carregador de mala, estou te falando isso como terminava de carregar a mala e ia fazer o quê? Sempre tinha alguma coisa para fazer. E essa foi a receita da vida inteira. E você sabe que o rei Davi já falou isso há muito tempo atrás? Ele falou, Azorim bedimá, aqueles que plantam com lágrimas, berinai ktsoru. Eles vão colher os frutos com alegria. Exato. Então, as lágrimas, o suor, tudo isso são sementes que estão sendo plantadas por um empreendedor e no momento certo, na hora certa, a vida o lhe recompensará e a sua sorte, que nada mais é do que quando a competência encontra a oportunidade. E a sua oportunidade chegou de que maneira?
Então, depois disso, fui trabalhar no hotel, já não queria mais, porque o propósito era não trabalhar sábado e domingo. Comecei a ver, depois eu fui para supermercado, e naquela época o supermercado não abria domingo. Eu não tinha muita coisa para apresentar, não sei que eu era um garçom, e disse assim para o dono do supermercado: me contrata que eu tenho certeza que você vai gostar. Você não precisa, me paga o que você quiser, depois eu vou te trazer com resultados. E dito e feito, eu comecei... Sem negociar salário... Ele viu em mim um filho, né? Porque era um moleque, tinha, na época devia ter o quê? 22 anos, 21, 22 anos. Aí ele disse assim: não, vamos começar. Eu comecei como chefe de lanchonete, depois virei de lanchonete, cozinha, pratos prontos, comida congelada, e no final queria me botar para supervisor da rede inteira. Qual era o nome da rede? Era na época do supermercado Zotes. Lá no Sul? Lá no Rio Grande do Sul. Lá no Sul. Que tinha um grande supermercado. Existe hoje ainda não? Não, hoje não. Hoje foi vendido depois disso. Mas, enfim... Você começou como assistente e foi para diretor. Praticamente diretor. Eu lancei uma comida congelada na época, que vinha em umas caixinhas, na época de comida que hoje é um sucesso. Naquela época eu já lançava receitas feitas e congeladas. Própria da rede? Própria da rede. E foi um sucesso, né? Um sucesso, um sucesso. O sonho que se vive sozinho não tem valor. Só tem sonho que se sonha com muita gente. A realização não vem de um sonho de um só. Pobre o homem que sonha sozinho. Então, se eu não tivesse a equipe sonhando comigo, eu não conseguiria ser feliz. Que lindo isso. Realmente. Obrigado. Quem sonha sozinho... Não realiza. Não realiza e ninguém faz nada sozinho. Exato. Fica só no sonho. Exatamente. E aí, por isso que depois... E todos estou te contando coisas que hoje valem também. Claro. O que adianta ter a Sapori e ter uma estrela só? Sim. Eu costumo dizer para o meu time todo, quanto mais estrelas a Sapori tiver, mais vai brilhar. Imagina a Sapori só com uma estrela, que o fundador que começou com o restaurante, hoje tem não sei tanto. Isso faz parte, mas não é uma só. São todas as pessoas que estão juntas num propósito. E você sabe que o ano passado... Depois de 31 anos da Sapori, eu consegui, pela primeira vez, ser justo na divisão de lucros da empresa. Depois de 30 anos, eu sabia bem, está muito melhor calibrado do que antes, você fazer premiações. Incrível, isso é incrível porque é por meritocracia, inclusive. Exato. Por meritocracia. Cada um ganha seu salário de acordo com o mercado, mas o plus vai daquilo que se realiza. E transparente para todo mundo. E com isso... Esse ano, apesar desse ano ter tido algumas dificuldades, a empresa está indo muito bem, chegando nas metas, naquilo que está proposto. Planejamento. A sede dela... Em Campinas. Em Campinas. A Sapori, a sede em Campinas, mas tem 12 escritórios... Pelo Brasil. Pelo Brasil. E eu fico no escritório de São Paulo. De São Paulo. Você, quando começou a perceber esses olhares, ele é o queridinho do chefe... Aí você resolveu seguir o seu próprio caminho? Aí eu pegava o jornal, que na época era jornal, e toda hora dizia assim, tanta gente contratando para a cozinha, eu quero conhecer esse negócio. Resumindo, depois de 5 anos, depois de 6 anos, a empresa, quando eu comecei, tinha 5.000 refeições, terminou com 55.000 refeições. Era o começo da terceirização de restaurantes.